começa falando um pouquinho dessas delícias, né? Da quadra junina, do valor calórico com a Vanessa Costa, o valor calórico de cada uma delas, que pesquisou, né, Vanessa, um pouquinho sobre isso. E aí você vai contar pra gente o que é mais calórico, o que não é, o que é ideal a gente comer, porque assim, esses pratos do mês de junho são tentadores, né? De modo geral, todo mundo gosta. É difícil quem não goste muito. Mas por que você resolveu falar um pouquinho disso e pesquisar? Na verdade, o que acontece? Esse mês é um mês onde as pessoas acabam comendo um pouquinho mais, confraternizando com a família, porque tem a festa junina do colégio, tem a festa junina da família. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas ingiram uma quantidade grande de alimentos muito calóricos, alimentos muito gordurosos. Um de milho ali gostoso. Exatamente. Condensado. Quanto mais leite condensado, melhor. Então, é interessante a gente fazer essa pesquisa, esse aparato, para que a gente oriente as pessoas a melhor forma de se alimentar, para que evite os excessos, comer com moderação. Então, acho que essa é a nossa intenção enquanto nutricionista, para que a gente fale para as pessoas que elas não precisam deixar de comer, mas elas podem moderar a quantidade e saber qual é o alimento de melhor escolha. Agora, sim, é difícil, né, nesse mês de julho, se você for levar em consideração essas comidas típicas, escolher uma que seja menos calórica, não sei, porque é tudo muito calórico, né? Tem muito milho, enfim, é muito açúcar, bolo, então é meio difícil. Como é que a gente consegue assim, fazer essa escolha? A melhor escolha, né? Bom, na verdade, a gente está no Pará e o prato que é menos calórico de todos é o tacacá. Então, que não é muito dessa quadra junina, né? Mas como a gente está no Pará, se você vê, todas as barracas têm o tacacá. É verdade. Você vai numa festa junina, você encontra o tacacá. Então, o tacacá ele é um prato considerado completo no ponto de vista nutricional, porque ele tem o carboidrato, que é a goma, e o tucupi. O tucupi é pouquíssimo calórico, ele tem 70% a 80% de água, então a quantidade de carboidrato é muito pequena. Você tem a proteína, que é o camarão, e você tem as vitaminas e os minerais devido ao jambu. O jambu, ele tem uma característica nutricional excelente, ele tem uma quantidade de fibra muito boa, então isso é muito bom para o intestino. Ele tem algumas vitaminas que a gente considera antioxidantes, previne contra o envelhecimento precoce, e uma cuia de tacacá em média de 100 até 120 calorias. Eu não sabia que o tacacá tinha tão poucas calorias. Exatamente. Eu fiquei felicíssima. Porque eu particularmente adoro o tacacá, não tomo muito, mas gosto. Mas enfim, eu pensei que tivesse bem mais, porque a gente pensa na goma logo, que tem muita caloria. Exatamente. Que vem, né? Mas não é assim, né? Não, na verdade a goma é bem calórico. Se a gente for comparar, claro que o camarão é mais calórico, logo depois vem a goma. Mas se você pedir para colocar menos goma e uma quantidade muito maior do jambu, é muito melhor. Aí já fica bem menos calórico e com uma quantidade nutricional, de valor nutricional muito boa. Então, acho que o caminho principal é o tacacá e depois moderar a quantidade. Claro que a gente sabe que o outro prato que não é típico junino, mas que tem no paraense é a maniçoba. Que essa é calórica. É calórica. Um prato de maniçoba tem aproximadamente 1.000 calorias, né? Entre 800 a 1.000, depende do tamanho do prato, depende da quantidade da maniçoba. O arroz, da farinha. O arroz, aí tem a farinha, a própria maniçoba com os ingredientes de porco, muita gordura saturada. Então, claro que as pessoas que têm colesterol alto, a gente acaba dizendo para não ingerir, porque realmente é uma quantidade de gordura saturada e isso vai prejudicar a saúde desse indivíduo. Mas eu sempre digo que o caminho é a moderação. Eu acho que a gente não pode deixar de confraternizar com a família, não deixar de comer. Alimentação saudável é equilíbrio, é bom senso. Hoje a gente passa dentro da nutrição por um processo bem difícil que a gente hoje está chamando de terrorismo nutricional. Com as mídias sociais, hoje todo mundo quer ser nutricionista. Hoje, muitas pessoas que não têm a formação em nutrição têm um blog, querem falar de alimentação sem ter a formação para isso. E acaba dando orientações erradas para as pessoas, né? Então, hoje, nós, dentro da nutrição, dentro dos conselhos, da própria universidade, a gente está tentando resgatar isso, mostrar para as pessoas que elas podem se alimentar de uma forma saudável, privilegiando alimentos in natura,
diminuindo alimentos industrializados, que às vezes as pessoas acabam indo por esse caminho, e no momento de uma festa junina não deixar de confraternizar e não deixar de comer, porque senão as pessoas acham que aquilo vai fazer um grande mal Cleo, à saúde. por exemplo, não é, Cleo? Minha situação Quantas tigelinhas não é boa. de mingau de milho? Eu não posso mentir porque tinha muita gente, né? Muita gente presenciou. E com leite condensado. Com leite condensado. Mas com relação à comida junina, como é que pode tornar mais leve o mingau de milho, o bolo podre? Acho que não pode, né? Só comendo menos. Porque Não, eu acho que um dos caminhos é comer como. menos, mas você pode modificar um pouco o preparo. Então, você pode colocar um leite menos gorduroso, você pode colocar um leite desnatado, pode colocar o adoçante. Na hora que você for comer o mingau de milho, você pode jogar um pouquinho de aveia, porque a aveia tem fibra e ela retarda um pouco tanto a absorção de gordura como a absorção de açúcar. Então, talvez esse seja o caminho. No caso do bolo, em vez de você usar uma farinha integral branca, você pode usar uma farinha de trigo branca, você pode substituir por uma farinha de trigo integral. Então, é possível você fazer modificações e melhoria no preparo. O que é difícil é, por exemplo, isso ter no shopping que tem as barraquinhas. Eu estava pensando, em casa dá para fazer. Eu acho que em casa a gente consegue fazer adaptações saudáveis. Com certeza. No nosso cardápio junino. Então, é possível. Claro que eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa que tem saúde, que não tem nenhum tipo de problema. Se a gente for falar em diabéticos, em pessoas que têm triglicerídeos de colesterol alto, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, sim. Agora, assim, essa questão da alimentação, né, e do que se fala tanto hoje, que é o que vocês pregam, né, vocês dessa área e tal, que é chamada educação alimentar, né, que é a pessoa se conscientizar que ela precisa comer de forma mais saudável, tá, que é por aí que hoje em dia se fala disso, para as pessoas entenderem que não é só a questão da gordura, da estética, é a questão da saúde que está implícita numa alimentação muito errada, muito inadequada e tal, né. Agora, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm em relação a adotar esse tipo de dieta? A pessoa que, por exemplo, que quer emagrecer, que já há um bom tempo procura fazer isso, mas que tem dificuldades para isso. Onde é que está assim, a dificuldade maior ou as dificuldades maiores? Quais são, de um modo geral? Bom, eu considero assim, eu digo que é questão de disciplina e você se habituar a se alimentar de uma forma saudável. Se você se planejar no dia anterior, na semana anterior, para que você consiga levar a alimentação para o seu trabalho, é mais fácil. Porque o que acontece hoje? Com a vida que a gente leva, as pessoas acabam não tendo tempo para voltar para casa para almoçar, às vezes se envolvem no trabalho e passam a manhã inteira de estômago vazio, isso prejudica muito a saúde. Então, a gente acaba tentando orientar uma forma para que as pessoas se planejem no dia anterior. Então, o ideal é que você prepare a quentinha no dia anterior, leve o seu almoço, os lanches. Você pode comer fruta, castanha do Pará é uma excelente opção de fruta, prático de colocar na bolsa. Os alimentos in natura, por exemplo, hoje é mais barato até você se alimentar saudavelmente. Hoje, por exemplo, Belém tem aquelas bicicletas com aqueles completos, né? Que é um salgado e um refrigerante. Você compra muito mais fruta com o mesmo valor que você compra um salgado e um refrigerante, com uma quantidade muito maior de fruta. Então, você consegue fazer uma alimentação saudável de forma mais barata. Então, eu acho que a disciplina, fazer as pessoas entenderem que o caminho da alimentação saudável, você vai ter saúde. Mas a pessoa esbarra que quer fazer uma dieta, a pessoa esbarra mais onde? É na disciplina? A pessoa mantém uns dias e depois ela não aguenta mais, é isso que é o maior problema? Não, eu acho que talvez o maior problema é o acesso à alimentação no dia a dia. Então, você tem muito mais prático chegar numa lanchonete e comprar. Em 2 minutos você compra, em 5 minutos você come. Então, eu acho que é o tempo que as pessoas não estão priorizando a alimentação saudável. O tempo é a gente que faz. Então, a gente precisa administrar o nosso tempo para que a gente tenha o tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para a alimentação. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que esse é o melhor caminho para ter saúde. E as pessoas também têm que entender que é para a vida toda. Não adianta começar uma dieta hoje e daqui a 1 mês emagrece um pouquinho, se tivesse com excesso de peso, depois ela sai do trilho.
Por quê? Porque tem uma época que tem uma festa junina, aí no segundo semestre começa o Sírio, aí depois vem o Natal, aí depois começa de novo a Páscoa, aí tem o Carnaval antes, aí tem a Páscoa. Aí tem a Páscoa, né? aí tem o então, junho. o que acontece? Calendário de eventos Hoje, gastronômicos. eu digo assim, que tudo que a gente faz envolve alimentação. Então, a gente precisa adequar a nossa vida para isso. Porque todo momento do ano tem alguma coisa diferente. Tem um aniversário, tem uma confraternização. Natal é o mês todo de confraternização. Então, a gente precisa se adequar a isso. E não pode deixar de comer alimentos saudáveis em detrimento da tua saúde. É priorizar. Mas eu acho que as pessoas se conscientizarem disso é o difícil, né? Você dizer não, é você quando se dá com um bolo maravilhoso, seja lá com o que for, dizer não, isso vai prejudicar a minha saúde, eu vou optar por comer uma fruta. Porque há que ter uma disciplina grande para fazer isso, né? Mas é isso que as pessoas são radicais. Eu acho que ela não tem que dizer não. Ela tem que comer menos, com uma frequência menor. Colocar isso talvez no dia a dia, priorizar a maior parte do dia com alimentos saudáveis, mas não deixar de comer. Eu acho que talvez seja o maior problema, é que as pessoas são radicais, aí elas não conseguem manter isso por muito tempo. Se você conseguir equilibrar, ter o bom senso e no momento do aniversário comer um pedaço pequeno de bolo, por exemplo, como você está dando exemplo, ela vai se permitir isso, porque durante a semana ela se alimentou de forma saudável, para que ela se permita. Então a gente precisa se permitir determinadas coisas, porque senão não consegue fazer isso por muito tempo. Você não consegue se colocar numa redoma de vidro. Eu sempre digo isso. Eu vejo muita gente trocando uma das refeições, por exemplo, por uma sopa ou aqueles complexos Shake. e tal, shakes e não sei o quê. As pessoas emagrecem realmente. Se elas conseguirem fazer isso durante um determinado tempo, a gente vê resultado. Mas isso é recomendável, assim? O que vocês acham? Não, de forma nenhuma. A recomendação dentro da nutrição é alimentação saudável, equilibrada, com a quantidade de carboidrato, proteína, gorduras. Ou então essa coisa de tirar o carboidrato completamente. Nem pensar, o equilíbrio. Dentro de uma dieta de mas a 55, pessoa emagrece, se tirar emagrece, assim rapidamente emagrece, mas emagrece, aí também mas volta. mas daqui a pouquinho já... Emagrece momentaneamente, volta e o que é pior, causa dano à saúde. Porque esses alimentos, eles não são alimentos equilibrados. Você tirar um prato equilibrado na hora do almoço, substituir por um shake, isso vai te causar um dano na sua saúde enorme. Um dano no fígado, no corpo. Existem muitos estudos mostrando o malefício dessa troca. Então, o benefício da alimentação saudável está provado cientificamente há muitos anos. As dietas da moda, elas existem, e eu digo que elas vão e voltam, e a alimentação saudável continua. Né? Você tirar carboidrato, você tirar glúten, você tirar lactose, isso não é saudável. E pessoas tirando, por exemplo, no caso do glúten e da lactose, sem necessidade, porque são pessoas que não têm alergia, não têm problemas com isso e tiram porque acham que isso engorda, que isso não sei o que lá. Exatamente. Mas nesse caso especificamente, mesmo que a pessoa não tenha alergia, mas o glúten, ele traz algum benefício ou ela tem algum prejuízo evitando? Ela tem prejuízo nas pessoas que têm alergia ou alguma sensibilidade ao glúten. Então, se a pessoa for diagnosticada com uma doença celíaca ou alguma sensibilidade ao glúten, você deve retirar da sua alimentação. Se você não tiver esse diagnóstico, você pode manter o glúten na sua dieta. Eu percebo que estão tirando porque acham que o glúten engorda, né? O que acontece? Hoje elas estão comendo muito pão, muito macarrão, muita gordura. Aí um belo dia tiram o macarrão, tiram o pão e emagrecem. Será que foi o glúten que emagreceu ou foi uma mudança de hábito alimentar que ela teve? Provavelmente foi a mudança de hábito alimentar que ela teve, porque ela começa a fazer atividade física, ela começa a comer mais fruta, mais vegetais e por um acaso ela tirou o pão e o macarrão. Né? Então, isso está provado que o equilíbrio é o melhor caminho. Então, a gente não recomenda retirar lactose nem glúten se não tiver uma indicação. Temos perguntas, Iaco? Sim. O Alex Barata, ele gostaria de saber se no dia a dia você monitora os seus parentes ou se você acaba relaxando
Você monitora, Vanessa, na sua casa? Como é que é? Você não precisa nem se monitorar porque você é magrinha, super elegante, mas enfim. Não, eu não monitoro, mas a gente é mais monitorada do que a gente monitora. É, porque diz assim, nutricionista cobram de você eu acredito que eu acabo monitorando mais as crianças, né, sobrinhos, fico observando um pouquinho o hábito alimentar, mas a gente não deixa de ser nutricionista, eu não posso separar ser a Vanessa e ser a nutricionista. A gente acaba sendo uma pessoa só e as pessoas perguntam, a gente acaba falando da alimentação saudável no dia a dia. Eu respiro isso no meu dia a dia. Então, eu acho que sempre que eu tiver a oportunidade de falar para as pessoas que elas precisam se alimentar bem, que esse é o melhor caminho para ter qualidade de vida e saúde, eu vou falar. Agora, na UFPA, você é professora da UFPA. Que pesquisas vocês têm agora nessa área, na nutrição, ou trabalho de alunos, enfim, que seja interessante a gente comentar também? Bom, a gente trabalha, a minha área é nutrição clínica, então a gente trabalha muito com perfil nutricional, a gente tem agora uma pesquisa dentro da universidade, a gente está pesquisando os estudantes dentro da universidade. Como é que está o perfil desses estudantes? Como é que eles estão se alimentando? Todo mundo bacana. completo. Exatamente. A gente... Eles são alunos da UFPA, né? São. E aí, como é que é essa história? Acho que a melhor alimentação da Federal é no RU ainda. É mais barato. É mais barato e É no restaurante? É equilibrado, no universitário. É realmente equilibrado, porque os outros é fritura, é difícil encontrar Opções saudável. Não existe. A universidade ela tem uma característica extremamente importante, que é o restaurante universitário. A UFPA, A né? UFPA, então o restaurante universitário, ele tem nutricionistas coordenando aquela cozinha, onde o cardápio é equilibrado. E agora já tem jantar, né? Já Porque tem. Na minha época era só almoço. Tem almoço, tem jantar e já estão colocando em vários lugares dentro do campus. O campus é muito grande, né? Então eles estão colocando em outros lugares para que consiga toda a parte da academia conseguir almoçar de uma forma saudável. Óbvio que tem lanchonetes não saudáveis. Então, esse é um pouquinho a nossa pesquisa, saber de que forma as pessoas, será que elas estão indo no restaurante universitário? Às vezes, até para mostrar para o reitor, olha, precisa de mais restaurantes. Então, essa é uma pesquisa Porque de é perfil. só um restaurante, né? É só um restaurante, mas tem outros Não, que eles mas fornecem. eu digo, restaurante universitário, são dois. Só que eles não comportam a capacidade de pessoas que tem lá. Assim. Há muito mais demanda do que... Muita gente deixa de caberia comer. mais um restaurante, né, universitário. Muita gente deixa de comer porque a fila é enorme, assim. E acaba comendo algo que não é balanceado, não é saudável. São milhares de pessoas que estão dentro da universidade, são muitos alunos, professores, realmente não comporta. Técnicos, né? Muita gente ali no campo. Então, esse é um dos nossos objetivos, é mostrar que existe uma demanda, que por conta de uma fila as pessoas não se alimentam de uma forma adequada, os estudantes, está intimamente ligado a uma alimentação adequada na parte de melhora do aprendizado. Você se alimentando bem, você aprende melhor, você tem mais saúde. Então, essa é uma das pesquisas de perfil. Dentro da faculdade de nutrição, tem o laboratório de análise de alimentos, tem alguns trabalhos com a composição nutricional da castanha. Então, tem muitos trabalhos dentro da universidade. O próprio trabalho do tacacá foi um trabalho de conclusão de curso de um professor da faculdade de nutrição. E ele viu os tacacás de Belém. Então, ele fez a análise nutricional de todos os tacacás e tirou uma média, onde comprovou que ele é pouco calórico, que ele é equilibrado. Essa pesquisa é proveniente de um trabalho de conclusão de curso da faculdade. É mais ou menos como uma sopa, né? É lógico que é a sopas calóricas, é óbvio, mas assim, no caso ele não é tão calórico como a pesquisa mostrou, né? Sim, a sopa é uma boa opção, né, para o jantar. Então, seria uma boa opção, por exemplo, eu digo que é a sopa da sobra do almoço, né? Então, você tem ali os vegetais, a proteína, os legumes, é uma opção. E o tacacá também, então, às vezes, aquele final de tarde, você substituir o seu jantar pelo tacacá, seria uma boa opção. A gente sempre pensa na variedade. Se todo dia você comer tacacá, talvez não fosse equilibrada a sua dieta, mas um dia você ingerir o tacacá, outro dia uma sopa, outro dia o mesmo do almoço, e variar o seu cardápio é o melhor caminho. Agora, assim, uma outra coisa que a gente ouve muito de uns tempos para cá, mais ou menos nessa história quando vê essa moda, né, do carboidrato, engordar muito e tal, tirar o carboidrato por completo, ou diminuir bastante, é a história do comer à noite, né? Então, há algumas dietas que dizem, a partir das 6 ou das 7 é melhor não comer nada, não é? Ou o carboidrato à noite ficou
demonizado, né? Não se come carboidrato à noite. Isso aí tem um fundamento, é um mito, tem algum fundamento científico nisso? Como é que é? Eu já ouvi alguns nutrólogos, nutricionistas dizendo que isso é bobagem. É lógico que se você comer toda noite uma macarronada hipercalórica e tal, ou se encher de arroz, não sei o que lá, e pão, você engorda. Mas não está relacionado exatamente porque é à noite. É verdade isso ou não? Sem Como dúvida. É que funciona? É quantidade e o tipo de carboidrato. Realmente existem carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, que quando você come, ele rápido se transforma em açúcar e te faz produzir muito mais insulina, e o excesso disso aumenta a gordura abdominal. Isso é verdade. E ainda mais à noite, porque você vai deitar, né? Tem então menos você não vai gastar a caloria, né? Exatamente. E existem os carboidratos complexos, que quando você come, você tem uma absorção, um retardo na absorção desse açúcar, uma produção muito menor de insulina e uma propensão menor a ter gordura abdominal. Então, o tipo de carboidratos. Quais são os complexos? Os que têm mais fibra. Então, o pão integral, o macarrão integral, a fruta com a casca. A outra opção é a gente até comer, por exemplo, a tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico alto. Então, virou moda a tapioca por causa do glúten. Mas se você comer muita tapioca, vai se transformar em muito açúcar e isso pode, em excesso, aumentar a gordura abdominal. Mas você pode misturar na massa da tapioca uma fibra para baixar o índice glicêmico dessa tapioca. Você pode botar chia na massa, você pode botar aveia. Então, essa fibra vai retardar. A aveia é campeã, né? Excelente. A aveia tem fibra solúvel. A fibra solúvel ela tem tanto uma ação intestinal para melhorar essa flora intestinal, como diminuir a absorção tanto de açúcar quanto de gordura. Então, você pode diminuir o índice glicêmico das frutas e dos alimentos, colocando fibra, a aveia, por exemplo. Você pode colocar até uma proteína, comer uma fruta e uma castanha, por exemplo, que tem uma gordura de boa qualidade. Então, você retarda um pouco a absorção desse carboidrato. Então, no caso da noite, você pode ingerir alimentos com fibra, sempre em menor quantidade. Claro que essa quantidade ela é individual, mas eu concordo que não vá comer um prato de macarrão. Mas você pode comer um macarrão em menor quantidade, acompanhando de uma proteína, de um frango, de um peixe, que é mais leve, tem menos fibra, você vai ter uma digestão melhor para a noite. Então, tem Agora, só voltando para a festa junina e a parte assim mais da criançada, pipoca, canjica, algodão doce, a parte dos docinhos. A né? pipoca foi, como é que se diz? Que é liberada, Sim. né? Porque ultimamente dizem que faz bem. que faz bem, que tem fibra também, não é? E tal. A pipoca é excelente, é uma boa opção. Desde que você não enche de manteiga. Exatamente. A gente só tem que ter cuidado com a quantidade de manteiga, aquela manteiga, né, derretida que as pessoas colocam, e o sal, né? Também o sal em excesso causa dano. Então, você tem que colocar pouco sal, pouca gordura, se realmente for inevitável colocar. Excelente, tem uma quantidade de fibra muito boa, então para a criançada, a pipoca. Outro que talvez eu possa achar interessante seria a maçã do amor. Tem o açúcar em volta, só tem que ter cuidado com as crianças, principalmente até 2 anos, por causa do corante, né? Por causa da alergia do corante, mas nada é uma fruta que a criança vai comer com a casca. Se a mãe conseguir tirar uma metade desse açúcar em volta, seria ótimo. Agora a canjica tem o milho. O bolo de milho, gente, seria talvez uma opção. Depende da forma do preparo, porque o bolo de milho, se você for ver, ele é até um pouquinho mais seco, porque ele tem menos gordura. A pessoa põe mais milho mesmo, põe o coco ralado. Então, talvez fosse uma fatia de um bolo com menos caloria do que uma macaxeira, por exemplo. Em média, tem 165 calorias e um bolo de macaxeira já tem 200 e pouco. E uma tigela maravilhosa de mingau de milho, quantas Com calorias leite condensado. É que eu tomei 3 de ontem Deve pra cá. ter. Bom, depende da quantidade, do tamanho, Depende mas em do média tamanho, 250 a 400 calorias. É bastante calórico. Temos mais, Ayako, perguntas. Daqui a pouquinho a gente chama o intervalo. Sim. A Dolores Vieira, ela pergunta o que você acha da participação dos nutricionistas e estagiários dentro das escolas, dando esse apoio, ensinando as crianças a se alimentarem melhor e também dando dica aos professores para ensiná-los. É isso? Acho fantástico. O hábito alimentar, ele é construído na infância. Então, a gente até 6 meses recomenda o aleitamento materno exclusivo e a partir daí a introdução de hábitos saudáveis desde a infância.
Uma criança que come saudável, ela vai ser um adulto que vai comer saudável, porque ela vai se habituar nisso. E hoje existe uma área dentro da nutrição que é a nutrição infantil, a nutrição materno-infantil e a nutrição infantil dentro das escolas. Então hoje já está começando um movimento da nutrição dentro das escolas, orientando os pais de uma forma mais saudável. Hoje já tem o dia da fruta, que a criança leva fruta. A própria cantina, já tem algumas cantinas mais saudáveis, então isso é fantástico. Se a gente trabalhar as crianças, elas com certeza vão ser adultos mais saudáveis. Desde que em casa a família ajude, né? Porque senão o professor, coitadinho, fica ali se matando e a cantina em casa, pizza, refrigerante, aí não dá, né? É um exemplo, né? Se os pais derem exemplo, os filhos vão enxergar dessa forma e vão entender que aquilo é o certo. Óbvio que se você fizer um prato separado para a criança e você comer uma coisa mais gordurosa, calórica, isso vai ser mais difícil para mudar o hábito dessa criança. Claro que uma vez ou outra também tudo Com bem, certeza. né? Porque senão a vida fica uma prisão, né? Pois é. Gente, Mas, comer é muito bom. vez ou outra tem que comer alguma coisa mais, enfim, que você goste mais e tal. Que a gente sempre associa como é que se diz? O que é gostoso a algo calórico, né? Você nunca vai dizer uma maçã é deliciosa, não sei, é difícil, não é verdade? Mas um pedaço de pizza, mingau de milho, enfim. Maçã e pera são da família das 100 graças. São raras as pessoas que gostam muito, mas é difícil Mas de se a gente encontrar. desmistificar isso na infância, Já talvez... dá uma boa... É na sem infância que vai formando, né? E a questão de comer legume, verdura e O tal. próprio açúcar, a gente não deve adoçar o suco da criança, por exemplo. Se você acostumar o paladar da criança com pouco açúcar, ele não vai tomar um suco com açúcar. Não precisa. A fruta, ela tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Se você acostumar seu paladar, com certeza você não vai adoçar. Não precisa Não botar precisa. aquele monte de Não precisa. açúcar, né? Como as pessoas Não costumam precisa. tomar Doutor, o suco. você também não acha que o bombardeio da mídia nas crianças tão cedo, tipo refrigerante, fast food, isso também não atrapalha? Sem dúvida. Hoje, em 2014, no finalzinho de 2014, o Ministério da Saúde lançou um novo guia, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, onde ele fala exatamente isso, da redução dos alimentos industrializados e do aumento do consumo dos alimentos in natura e o minimamente processados. E falando um pouquinho sobre a história da mídia também, que realmente é uma mídia muito pesada nesses alimentos. Então, a gente tem que tentar administrar isso com a criança. Se você realmente não E oferecer... negociando, né? E negociando e não oferecer mesmo. Colocar nos aniversários suco em vez de refrigerante. Colocar água, as pessoas precisam tomar água durante o dia. A água faz bem para a pele, faz bem para o cabelo. Tem gente que toma muito pouca água durante Pouca o dia, água. né? Acaba não se lembrando, ou então Exatamente. tomando outras coisas, Exatamente. outro líquido e acaba que não É toma você muito. incentivar. Claro que a mídia é bem pesada, mas a gente é forte. Eu acho que a gente hoje está conseguindo, com as mídias, tentar rebater um pouquinho isso. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui de falar de alimentação saudável também é fundamental para que as pessoas ouçam que a alimentação saudável é o melhor caminho. Bacana. Temos mais, Ayaka? Uma Temos últimazinha para acabar o bloco. Temos da Silvana Machado, que ela faz duas perguntas. Ela pergunta se existe algum dano ao organismo de uma pessoa que toma café da manhã e janta, no caso, faz apenas 2 refeições ao dia. E também ela pergunta se comer frutas durante a noite, tarde da noite, isso faz mal. Bom, a nossa recomendação em relação à alimentação diária é uma alimentação várias vezes ao dia, em menor volume. Então, seria café, almoço e jantar e o intervalo no meio da manhã e no meio da tarde. Então, esse tempo de jejum é prejudicial para o estômago, para o aproveitamento do nutriente do organismo. Em relação à quantidade Ainda mais de de fruta... manhã e só à noite, só à né? noite, Passa o só- dia inteiro O praticamente. dia inteiro. sem Isso vai comer agredir o mais. trato digestivo, vai aumentar a acidez do estômago, isso vai causar um dano, não amanhã, mas é um dano para o futuro, né, dessa pessoa. Com certeza vai ser uma pessoa que não vai ter saúde na melhor idade. Na isso- velhice pode ter problemas, né? Sem dúvida. E o carboidrato à noite é a história da fruta. Acho que pode comer desde que com a casca, ou se quiser baixar o índice glicêmico, misturar com uma aveia, seria uma boa opção. É mais bacana. Exatamente. Muito bom, Vanessa. Obrigada por você ter vindo conversar com a gente, Obrigada. viu? Então, agora no mês de junho, que daqui a pouco acaba, o mês de junho, cuidado aí ao ingerir lá, comer essas comidas gostosas, né?
E o tacacá está liberado, que eu fiquei feliz da vida em saber disso. Exatamente. Com uma Liberado assim, né? Tudo com moderação, mas pelo menos não é tão calórico como a gente podia pensar, né? Exatamente. Colocar mais jambu é uma opção boa para o tacacá. Não deixar de comer a alimentação dessa época do ano, mas moderar a quantidade, sim, eu acho que é um caminho bom. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco de alimentação saudável. Imagina, a gente é que agradece. Quando tiver uma novidade, venha aqui conversar com a gente, viu? A Vanessa Costa é nutricionista, é professora do curso de nutrição da UFPA e veio aqui bater um papo com a gente sobre isso, porque ela escreveu um artigo sobre uma pesquisa sobre a alimentação agora nessa época.